Muitas das vezes, quando somos escalados para fazer uma pregação, pedimos a Deus em oração para que Ele nos dê o tema, para que possamos transmitir à igreja. Nós pedimos a Deus o essencial que a igreja quer ouvir, mas o essencial é que Deus quer nos transmitir. O que Deus quer é que digamos sobre o tema, a vontade dele sobre nós. Não vim para falar o que eu penso. Queridos irmãos, eu vim para falar com a voz de Deus. É o que Deus quer nas nossas vidas. Porque temos pessoas de várias sensibilidades e gostos diferentes. Não podemos agradar a todos. Mas Deus instrui-nos para que nós sejamos capacitados a ser usados desde que nós deixemos que Ele sonde os nossos corações. Havia uma família que tinha uma vaquinha. Estimavam tanto aquele animal porque a vaquinha é que dava o leite, o sustento diário àquela família. Apegaram-se em demasia àquele animal. Começaram a idolatrar aquele animal. Queridos irmãos, a vaquinha veio ao óbito também, porque o animal também tem óbito. Morreu. O que aconteceu com aquela família? Completamente destroçada. Mas eles tiveram um plano secundário. Com a morte da vaquinha, tiveram que fazer mudanças nas suas vidas. Plantaram ervas no seu terreno, nas suas propriedades, e começaram a alugar, a fazer aluguer aos vizinhos para pastagens dos seus animais. Foram agregando uma vaquinha, mais uma, mais outra, várias vaquinhas se formaram. Formou-se um rebanho. Aquela família foi abençoada. Aquela família tornou-se uma família abastada. Porque viram de que, na realidade, é necessário, às vezes, fazermos mudanças do nosso estilo de vida para que possamos agradar a Deus. No livro do Êxodo 22, versículos 1 até versículo 12, cabine de som, por favor, se não se importam. Desculpe, irmãos, livro de Gênesis. Estou tão ansioso com o Êxodo, porque o nosso Êxodo é para Canaã Celestial. Livro de Gênesis, capítulo 22, versículos 1 a versículo 12. Depois dessas coisas, pôs Deus a Abraão à prova e lhe disse: Abraão, este lhe respondeu: eis-me aqui. Acrescentou Deus: toma o teu filho, teu único filho, Isaque, que porventura é Mochará, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada e, tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque, seu filho. Rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe
lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse a seus servos: esperai aqui com o jumento. Eu e o rapaz iremos até lá e, havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai: meu pai, respondeu Abraão: eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para ti, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar e sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar em cima da lenha. E, estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão. Ele respondeu: eis-me aqui. Então lhe disse: não estendas a mão sobre o rapaz e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o teu único filho. Meus queridos irmãos, qual é a semelhança que nós vemos aqui entre essas duas histórias? A história da família que tinha essa vaquinha e a história do nosso pai da fé, Abraão. Tem semelhanças, sim. Semelhanças. Porque Abraão, quando Deus o chamou da sua terra, da terra da sua parentela, para que fosse uma terra desconhecida, ele confiou no Senhor e assim o fez. Abraão, Deus o tivera dito que ele seria o pai de todas as nações. Abraão aceitou, acreditou, mas as dúvidas pairavam sobre a sua mente. Abraão, quando nasceu o seu filho Isaque, meu xará, lógico, o que foi que Abraão fez? Começou a idolatrar o seu filho mais do que o próprio Criador. Irmãos, Deus quer de nós mudanças de estilo de vida. Assim como aquela família, o ego dela estava centrada naquele animal. O ego de Abraão estava centrada no seu filho Isaque. Foi preciso passar por uma provação tão grande, mas tão grande, para que ele pudesse reconhecer que, na realidade, o único a quem nós devemos adorar é o nosso Criador, o nosso Deus. Assim como aquela família recebeu de Deus, ao reconhecerem que na realidade nós fazendo mudança no nosso estilo de vida, recebemos bênçãos, eles foram agraciados pela bênção de Deus. Porque foram para aquilo que é o mais agradável a Deus. Expansão. Mostrar que não devemos simplesmente mantermos centradas numa única coisa. Assim como aquela família foi abençoada e agraciada com vários animais, formaram um rebanho e a família prosperou. Abraão, como diz a Bíblia, mais à frente nos diz que Abraão, ao reconhecer
que na realidade Deus é o único a quem nós devemos adorar. As bênçãos de Deus, todas que Deus tivera feito, as promessas a Abraão se cumpriram. Essa é a razão que nós hoje somos chamados os filhos de Abraão pela fé. Maravilhoso Deus. Deus que nos ama. Deus que quer nos usar. Mas primeiro sonda os nossos corações. Santificados em Cristo Jesus é o tema da pregação de hoje. Santificados em Cristo Jesus. Vejamos o que nos diz a nossa querida irmã Ellen White, num trecho da revista Anunciar ou Servir, de 21 de junho de 1892. Ela diz: com os espinhos que sufocam a boa semente, o grande mestre queria descrever os perigos que crescem aqueles que ouvem a palavra de Deus. Pois há inimigos por todos os lados, prontos a impedir o efeito da preciosa verdade de Deus. Tudo que retira as afeições dedicadas a Deus, tudo que ocupa a atenção de modo tal que Cristo não tem espaço no coração, deve ser renunciado para a semente da verdade florescer na alma. Jesus especifica as coisas que são perigosas para a alma. Ele diz que os cuidados do mundo, os enganos das riquezas e o desejo por outras coisas sufocam a palavra. E a semente espiritual em crescimento, pelo que a alma não obtém nutrição de Cristo, como o faz a vara da videira. E a vida espiritual morre no coração. O amor do mundo, o amor dos seus prazeres e das suas exibições e o amor de outras coisas mantém a alma longe de Deus. Pois aqueles que amam o mundo não dependem de Deus para obterem a sua coragem, a sua esperança, a sua alegria. Eles não sabem o que é ter a alegria de Cristo, pois esta é a alegria de conduzir outros para a fonte da vida, de ganhar almas do pecado para a justiça. Meus irmãos, os espinhos da vida, os espinhos que não deixam a semente crescer, evoluir, porque são sufocantes. O que está a sufocar a sua vida hoje? O que é que sufoca a sua vida espiritual? O que sufoca também a minha vida espiritual? Que espinhos estão no meu jardim? Que espinhos estão na minha sementeira? Irmãos, a santificação é um processo que começa quando aceitamos Jesus como nosso Salvador pessoal. Muitos não sabem disso. Ela só termina na ressurreição. Ela só termina na ressurreição. É um processo purificador do pecado. A pessoa só é santificada quando purificada das consequências do pecado. Não é verdade? As consequências do pecado. Nós pecamos. Sabemos que pecamos. Se confessarmos os nossos pecados a Deus, o nosso Pai é honroso, Ele é digno, é misericordioso em perdoar os nossos pecados. Mas não se esqueçam de uma coisa: ninguém se livra das consequências. Ninguém, mas ninguém se livra das consequências do pecado. Elas estarão presentes na tua vida até a tua maturação, até
a tua maturação espiritual. Leamos o que é que nos diz no livro de João 8:32. No livro de João, capítulo 8, versículo 32. Diz-nos assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade, meus irmãos, é Cristo Jesus. A verdade é Cristo Jesus. De que veio Cristo nos libertar? Do jugo do pecado. O pecado e as suas consequências. Não se esqueçam que o pecado não confessado nos conduzirá à morte. Mas não é a morte do sono que descansar, conduzirá à morte eterna. Perderemos a salvação se não confessarmos os nossos pecados a Cristo Jesus. Porque Ele veio para nos libertar. Mas para isso é necessário que nós o conheçamos. Porque Ele é a verdade. João 17:17. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Agora vem a santificação. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. O que é a palavra de Deus? Onde é que encontramos a palavra de Deus? A Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada é a palavra de Deus. Santifica-me na verdade. A tua palavra é a verdade. Quem não falar conforme esta verdade, queridos irmãos, anátema é no nosso meio. Não demos ouvidos a falsas e vãs doutrinas que vêm para nos desviar da verdade eterna que é Cristo Jesus. Se nós conhecemos a verdade, se nós somos santificados na verdade, então, meus irmãos, sabendo que a santificação é um processo que começa quando conhecemos o nosso querido Mestre Jesus. O que é santificação para nós? A santificação é a separação. Quando nós dizemos sou santo de Deus, isso quer dizer que eu sou separado de Deus. E separado por Deus. Não decepcionemos o nosso Mestre, que Ele nos separou para sermos a luz do mundo, a luz daqueles que ainda não foram separados, daqueles que ainda não foram santificados, porque ainda não conheceram a verdade, ainda não foram libertados, porque a verdade não os libertou. Irmãos, e nesse processo, o nosso falar, o nosso comer e o nosso vestir. Meus manos queridos, a igreja de Deus está sendo atropelada completamente, mas atropelada por aqueles que dizem professar a Cristo, mas são uma vergonha para Cristo. Dizem conhecer a Cristo, mas Cristo não os conhece. Porque o que eles praticam, o que eles fazem, onde andam, como vestem,
não agrada à vontade de Deus. Queridos irmãos, não agrada à vontade de Deus. 1 Timóteo 2, 9 e 10. Diz-nos: da mesma sorte que as mulheres em traje decente se ataviem com modéstia e bom senso, não com cabeleira frisada e com ouro ou pérolas, ou vestuário dispendioso. Porém, com boas obras, como é próprio às mulheres que professam ser piedosas. Não se enganem de uma coisa, meus irmãos. Comecei com as mulheres, mas isso é diverso. Isso é para todos. Isso é para todos nós. Comecemos pelas nossas irmãs. Também foram elas que começaram no Jardim do Éden. Não foi? Mas Deus é maravilhoso, queridos irmãos. 1 de Pedro 3, 3 a 4. Não seja o adorno da esposa o que é exterior, como frisado de cabelos, adereços de ouro, aparato de vestuário. Deuteronômio 22, 5. A mulher não usará roupa de homem, nem o homem veste peculiar à mulher, porque qualquer que faz tais coisas é abominável ao Senhor teu Deus. Provérbios 31, 30. Enganosa é a graça e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, esta será louvada. E ainda Provérbios 11, 22, diz-nos: como joia de ouro, em focinho de porco, assim a mulher formosa que não tem descrição. Meus queridos irmãos, eu pedi a Deus para que Ele me orientasse a falar para a igreja. Eu tinha outras pregações, mas irmãos, eu orei a Deus, pedi a Ele que Ele me orientasse. O que veio me cair as mãos foi mesmo esta pregação, porque Deus então quer que eu fale esta pregação. Se Deus não pôs limites na sua palavra para nós, para nossa advertência, não sou eu, um mero pecador, que vou pôr limites naquilo que é a vontade de Deus para com a sua igreja. Irmãos, Deus chama-nos a atenção. Aos nossos queridos irmãos também, que hoje ataviam-se de roupas menos decentes e querem vir aqui à frente dizer que estão a louvar a Deus. Isto é abominação para o Senhor. Como nós vimos agora na passagem. É abominação para o Senhor. Tudo que é abominável para o Senhor é expulso da sua presença. Quer dizer que a tua presença aqui tem que ser aceita para Deus. Venham cá à frente, irmãos, condizente com a vontade de Deus. Representem a esse Deus que vocês dizem amar. Representem a esse Deus que vocês dizem que é amor. Porque Ele é amor. Porque o seu caráter é amor. Queremos ver as nossas irmãs a mostrarem as suas curvas. Mas atenção, não se esqueçam de uma coisa. Que depois de uma curva pode aparecer uma contracurva. E sabem quão desastroso pode ser? A contracurva, é aquele quando não esperavas. Cuidado com as curvas. Muito cuidado com as curvas. Porque se apanharmos uma contracurva
à nossa frente, ai de nós. Minhas irmãs e meus irmãos, a alerta vem de Deus, não vem do Isaac, que é o vosso ancião da igreja. Não. Deus usa-nos para falarmos, para expormos a sua vontade à sua igreja. Deus quer que nós prosperemos na fé, para que possamos ver a alva naquele dia quando se manifestar na glória dos céus. Eu pedi à cabine de som, por favor, que me passassem aí aquela imagenzinha, por favor. Dá para ampliar mais um pouquinho? Obrigado. O que é que está escrito aí? É assim que as mulheres se vestiam antes de Satanás virar alfaiate. Irmãos, soltamos sorrisos, não é? Mas o assunto é sério. O assunto é sério, seríssimo. Eu ainda lembro-me, na minha infância, porque na altura meus pais eram fazendeiros e criadores de gado, na província do Ambo, em Angola, antiga Nova Lisboa. A minha mãe sempre quando fosse à cidade, minha mãe vestia-se assim. Eu ainda lembro-me que ela com aquela carteirinha dela na mão, a única coisa que eu pedia a ela era assim: mãezinha, não se esqueça dos nossos repousados, dos nossos doces. Era assim. Satanás conhece as nossas vontades. Satanás conhece os nossos gostos. E se nós deixemos que ele domine a nossa vontade e os nossos gostos, é assim, queridos irmãos, que ele agora tornou-se alfaiate da sociedade. Irmãos vêm à igreja com as calças rasgadas. Estamos no tempo de calor, sim. Ar-condicionado precisam. Pega num abano. Irmãos, isto é casa de Deus. Não é só para virmos à igreja, atenção. Alerta de Deus é para que andemos assim lá fora. Porque nós somos a luz do mundo. E se nós somos a luz do mundo, temos que levar essa luz. Exatamente. Aqueles que precisam de ver Cristo Jesus como o seu Salvador pessoal também. Não nos esqueçamos disso, irmãos. Não deixemos que Satanás torne-se nosso alfaiate. Vistamos decentemente. Busquemos a Deus em adoração pura, de coração sincero. A nossa mensageira ainda nos diz num dos trechos: há muitos que têm apenas uma compreensão imperfeita do caráter de Deus. Eles pensam nele como sendo severo e arbitrário. E quando é apresentado o facto de que Deus é amor, é difícil para estas almas pôr de parte as suas falsas concessões de Deus. Mas se estas não permitirem a entrada da palavra da verdade, desenraizando os espinhos, estes ressurgirão novamente e sufocarão a boa palavra de Deus. A sua experiência religiosa será diminuída, pois o mal do seu coração cobrirá a terra planta da verdade e impedirá o acesso à atmosfera espiritual. A lei de Deus é a regra do governo de Deus, e por todas as eras eternas será o padrão do seu reino. Se não nos submetermos aos seus requisitos nesta vida, aprendendo a amar Deus com todo o nosso coração e o nosso próximo como a nós mesmos,
não acharemos qualquer mudança de caráter a quando do aparecimento de Jesus. O tempo é esse. Se o irmão quiser alcançar a salvação quando Jesus voltar, apetreche-se agora. Livre-se dos espinhos que o sufocam agora. A hora é esta. Não é agora. É agora? É? Não é? Queria dizer que não é hoje. Quantas horas tem o dia de hoje? Quantas horas tem um dia? 24. Em 24 horas, quantas coisas podem acontecer nas nossas vidas? Então o momento não é hoje, o momento é agora. Entrega-se e deixa que Deus livre os espinhos que o sufocam desta vida. Busquem a Deus de todo o coração. Busquem a Deus porque nós temos uma esperança. Esta esperança é uma pessoa. Esta esperança é um evento ou um acontecimento. Esta esperança é uma doutrina ou um ensinamento. Esta esperança é uma pessoa, porque essa esperança é Cristo Jesus na nossa vida. Esta esperança é um acontecimento, porque Jesus, assim como subiu aos céus, perante os discípulos, quando veio o anjo e disse: varões galileus, a este Jesus que vocês veem ascender aos céus, do mesmo jeito voltará. Voltará para buscar-vos, para que onde Ele estiver, estejais vós também. Essa é a razão que essa esperança é um acontecimento. Essa esperança é uma doutrina ou um ensino. Porque ensina-nos em quem confiar. Ensina-nos que Jesus é o único caminho que nós alcançaremos a salvação. É uma doutrina porque ensina-nos como andar neste mundo do pecado. Para isso, no falar, no comer e no vestir. Seja um exemplo para o mundo, para que possam ver Cristo em nós. O que é que nos diz o livro de Gênesis 2, 2 a 3? Gênesis 2, 2 a 3. E, havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. Agora passem, por favor, o Êxodo 20, 11. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia do sábado e o santificou. Nós estamos a falar de santificação em Cristo Jesus. Saibam de uma coisa, só são esses 2 versículos na Bíblia, os irmãos podem vasculhar. Só são esses 2 versículos que vocês encontram essas 2 palavras juntas: santificação e bênção. Só são esses 2 versículos na Bíblia: santificação e bênção. Separação e posterior bênçãos. Assim como aquela família mudou o estilo de vida, separaram-se do animalzinho que tanto estimavam e idolatravam. Assim como Abraão deixou de idolatrar o seu filho mais do que o próprio Criador. O que vieram posteriormente? Bênçãos. E Deus, ao separar o 7º dia, Deus ao santificar o 7º dia, porque Ele disse: sobre esse dia derramarei as minhas bênçãos. As bênçãos de Deus são derramadas nesse dia, dia do sábado. Se eu convidar alguém a vir a uma festa minha, eu digo: irmão, no dia X, aparece que eu tenho uma festa para todos os meus convidados. Aparecem muitos.
Mas você não aparece. E aparece simplesmente no dia seguinte. O que é que eu vou lhe dizer? Irmão, olha, do melhor que havia, como disse o nosso irmão Joel, o do melhor, já dei àqueles que vieram ontem. Porque o convite foi para ontem. Mas, contudo, como viestes, tenho aqui as sobras de ontem. Tens que contentar com aquilo. Tens que contentar com as sobras. O mesmo acontece. Deus disse, venham neste dia, no 7º dia, adorar-me, que eu derramarei as bênçãos sobre vocês. Você aparece no dia seguinte. Não, Deus é um Deus de amor, é Deus misericordioso. Ele dá a bênção, irmãos, mas não é a mesma coisa. São sobras das bênçãos do dia anterior. Mas como Ele é misericordioso, Ele é amoroso. Deus derrama as bênçãos sobre nós. Bênção e santificação. São coisas, são as duas palavras que andam juntas. Elas se unem. Elas se unem para que, na verdade, nós possamos reconhecer a Deus como o nosso Criador, como o nosso mantenedor. Deus que supre as nossas necessidades. Deus que quer que assim o façamos. Deus que quer sondar os nossos corações. Mas antes, temos que deixar que Ele nos use. Que Deus abençoe a sua igreja. Essa é a minha oração. Amém. Oremos. Vinde, povo do Senhor, aclamai o Redentor. Pai Santo, essa é a vontade e o desígnio da tua Santa Igreja, para que possamos ver a alva quando surgir naquela manhã festiosa, Pai Santo. Abençoa a tua igreja, que ela passe da igreja militante à igreja triunfante, para que possamos todos um dia dizer, eis aqui o nosso Deus, a quem nos aguardávamos. Peça-nos em paz, dê-nos o teu amor, dê-nos a tua luz, dê-nos a tua paz eternamente nos nossos corações. Em Cristo Jesus. Amém.